Meus irmãos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Nesta oportunidade que o Senhor nos faculta, sejam bem-vindos, que o Senhor Deus abençoe. Estava aqui refletindo, meditando e decidi compartilhar uma porção da palavra de Deus convosco, pois a palavra de Deus é vida, e gera vida em nosso espírito. Se o cristão ele deseja ser renovado todos os dias, ele precisa refletir, meditar nas Escrituras Sagradas. Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você pode perceber que Jesus está falando de dois alimentos. Primeiro alimento, o que nutre o corpo, a parte física, orgânica, que contém os nutrientes para que o nosso organismo ele esteja funcionando bem. Então, Jesus está falando do alimento que nutre essa parte fisiológica. Mas Jesus diz que não é só deste pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela contém todos os nutrientes para suprir a nossa vida espiritual. O homem espiritual que foi ressuscitado por Cristo em nós precisa ser alimentado com a palavra de Deus, que dentro de uma figura de linguagem é o pão que satisfaz com todos os nutrientes o homem espiritual. Bendito seja o nome de Jesus. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a esta reflexão das Sagradas Escrituras que quero compartilhar com os irmãos. Salmo de número 91 é um salmo muito lido. Entre todas as culturas cristãs, dentro da sua diversificação, você percebe que o Salmo 91 é lido, Salmo 51, Salmo 23, e eu queria meditar um pouquinho no Salmo 91. A gente percebe que muitas pessoas têm a Bíblia Sagrada, mas só abrem, deixam aberto no Salmo 23, deixam aberto no Salmo 51, deixam abertos no Salmo 91, e percebe-se que eles deixam aberto como uma forma de proteção. Isso é uma inverdade, porque toda a Escritura ela só vai gerar vida se vida com Deus se você tiver. Toda a Escritura só vai usufruir dos frutos da bênção das Escrituras quem pratica, vive, exerce, coloca em evidência o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Precisamos entender isso. Jesus disse: se vós estiverdes na minha palavra e a minha palavra estiver em vós, então pedireis tudo ao Pai e o Pai vos concederá. O critério para que Deus ele responda às nossas orações, satisfaça o desejo do nosso coração, primeiro precisa estar linkado à sua vontade. Segundo, eu preciso estar na palavra
e a palavra de Deus precisa estar em mim. Eu preciso ser um com a palavra para que as promessas daquilo que Deus estabeleceu nas Escrituras sejam a evidência na minha vida. Se eu somente abrir as Escrituras no Salmo de número 91, né, e deixar aberto no painel do carro, a cabeceira da cama, a cabeceira da estante, não vai surtir efeito nenhum e não vai gerar proteção nenhuma na sua vida. Tá? Eu quero que você abra o seu entendimento. Tá? Não use as Escrituras como mandinga, tá? Mas use as Escrituras como o puro alimento espiritual para a sua vida. Então ela só surtirá efeito se você praticar, se você andar segundo a vontade de Deus. É bem interessante entendermos dentro dos padrões, dos ensinos do Senhor Jesus, tá? Que Jesus, ele afirma, ele declara esta verdade. E eu te pergunto, você está na palavra? A palavra de Deus está em vós? A Bíblia diz que ele escreveria as Escrituras em nossos corações. As Escrituras precisam sair do papel e serem construídas dentro de nós. Quero que você entenda que só tem esta capacidade quem de fato nasceu de novo, quem de fato ressuscitou com Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo de número 1, diz: se vós já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Entenda, só quem ressuscitou de novo em Cristo tem a capacidade de pensar nas coisas que são de cima, de colocar o seu interesse nas coisas que são de cima. Quem continua com a natureza caída pela concupiscência e engodo do pecado, despreza as Escrituras, despreza princípios e valores do reino de Deus. Só quem ama as Escrituras, só quem preza por princípios e valores do reino de Deus, é quem já ressuscitou com Cristo Jesus. Isto quer dizer que a natureza caída, herdada por Adão, que é governada pelo tutor chamado pecado, foi mortificado. Porque o homem se arrependeu dos seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos para viver uma vida em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Eu quero que você entenda este princípio e este valor. Porque o Salmo 91, o Salmo 91, ele é um salmo que traz para o cristão, que traz para aquele que teme ao Senhor a verdadeira segurança, a verdadeira segurança em Deus. Agora, é verdade que a verdadeira segurança não está na ausência de perigos, A verdadeira segurança, ela não está na ausência de perigos, mas na presença de Deus na minha vida, na vida daquele que teme ao Senhor. O objetivo do Salmo 91 é levar o cristão, é levar aquele que teme ao Senhor,
é levar a Igreja de Cristo Jesus a confiar plenamente em Deus como refúgio, proteção e como Salvador em todo o tempo. Isso denota que precisamos de fato confiar no Senhor. Perceba o que diz o Salmo 91, verso 1, porque o Salmo ele é escrito em forma poética. Então ele não tem capítulo e ele não tem versículo, ele tem número e tem verso, porque se trata do inário, tá? Que era entoado na casa de Israel por Asaf, pelos seus filhos e pelos aqueles que entoavam os levitas no templo do Senhor. Então o Salmo 91, verso 1 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Perceba que só vai descansar à sombra do Onipotente, tá? Quem habita no esconderijo do Altíssimo. Agora eu te pergunto nesta oportunidade, quando o termo diz aquele, está tratando do indivíduo, da pessoa, tá? Traz uma segurança, uma convicção e uma certeza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Só habita quem tem aliança, só habita quem tem comunhão. Então, quem realmente habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Altíssimo descansará. Se você tem aliança com o Altíssimo, se você tem comunhão com o Altíssimo, você estará debaixo das suas asas. Você estará em segurança, porque o Altíssimo, ele te guardará. Bendito seja o nome de Jesus. Perceba, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqui traz uma figura de linguagem, como a águia, como a galinha, quando o falcão, ele vem para arrebatar os seus pintainhos, e ele vem sobre um voo, e a galinha percebe, ela abre as asas, todos os pintainhos vai para debaixo da galinha e ela protege eles, tá? Ela protege eles. É a mesma configuração, tá? Eu te pergunto, você é filho de Deus ou você é criatura de Deus? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Bendito seja o nome de Jesus. Então perceba que só há segurança e proteção sobre a vida daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu continuo com uma pergunta: você é filho ou você é criatura? Porque quem é filho de Deus, tá? O Senhor Deus o protege e o guarda. Como eu frisei e declarei no início aqui, tá? A verdadeira segurança não está na ausência de perigos, tá? Mas na presença do Deus Altíssimo, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e nele confiarei. Só tem esta segurança quem é verdadeiramente filho de Deus. Quem é criatura de Deus não é preservado por esta segurança que o Senhor Deus estabelece sobre aqueles que o temem e sobre aqueles que
o Pai o tem e o recebeu como filho. Quem é filho já crucificou a carne, as paixões e as concupiscências. Quem não é filho vive praticando o pecado com as suas concupiscências. Quem é filho já mortificou a carne com as suas paixões e concupiscências. Entenda que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o ímpio. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então perceba que dentro da expressão da palavra do salmista, tá, que fez as narrativas deste louvor que foi atribuído ao Senhor, tá? Ele diz: direi ao Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Oh glória! Perceba que o salmista traz a conotação de convicção e certeza da aliança que ele tem com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então muitas pessoas leem o Salmo 91 e diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade e escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Entenda que toda esta declaração do salmista, em que o Senhor o protegeria, só acontece porque ele tem aliança. Se você não vive uma vida com Deus, se você não tem comunhão com Deus, se você não teme ao Senhor, estas bênçãos, estas proteção, tá? Esses ataques que virá de todos os lados vão te acertar. Você será um alvo fácil nas mãos dos inimigos. Porque o versículo de número 9, o verso de número 9, diz assim: se você fizer do Senhor o seu refúgio, e do Altíssimo a sua habitação, isso se eu fizer do Senhor o meu refúgio, e isto se eu fizer do Altíssimo a minha habitação. O verso 9 está linkado com o verso 1, embasando, tá, o temor, a comunhão e a aliança. Então, se eu fizer do Senhor o meu refúgio, e eu fizer do Senhor a minha habitação, então nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou.
também eu o livrarei. Você ama a Deus? Olha o que o texto do Salmo 91, tá? O Salmo 91, verso 14 diz: pois que tão encarecidamente me amou. Você ama a Deus. O amor ágape, o amor de Deus, que é construído na nossa vida pela revelação das Escrituras, pela iluminação do Espírito de Deus que habita na vida de quem teme, tem comunhão e foi adotado por Deus como filho, por se arrepender dos pecados e se converter dos maus caminhos e fazer uma aliança com Cristo Jesus, nestes é visto o perfeito amor de Deus. Porque a Bíblia diz, na primeira epístola de João, e por que não em todas as cartas que João escreveu e no Evangelho que João escreveu, que traz a biografia de Jesus, ele diz: aquele que diz que ama a Deus e vive pecando, nunca o viu e nem o conheceu, e é mentiroso dentro da sua declaração. Aqui está dizendo: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. A quem vem o livramento do Senhor? Primeiro, quando a igreja intercede pela sua vida, que não tem aliança, que não tem comunhão, que vive na prática do pecado, que não conhece o Espírito Santo, a igreja intercede pela sua vida. Um irmão em Cristo que faz parte da sua família intercede pela sua vida, Deus te livra por amor daquele que está intercedendo pela sua vida. Tá? Mas o texto vai dizer que Deus vai livrar porque muito amou ao Senhor. Muito ama ao Senhor. Então perceba que o amor ágape não é ver seus próprios interesses, mas o de outrem. Isto é manifesto o amor de Deus sobre os homens. Deus não amou a humanidade ela estando justificada com ele. Deus amou a humanidade ela estando em um estado caído, pecaminoso. Todos estavam distante da presença de Deus e não havia nenhum justo, nenhum sequer. Foi neste estado e nesta condição que Deus amou o homem. Dificilmente um ser humano vai morrer por outro, tá? Porque na mentalidade dele, dificilmente morreria por um justo. Você morreria por um assassino? Você morreria por um drogado? Você morreria por um alcoólatra? Você vai me responder: jamais. Jesus morreu. Jesus morreu pelas piores classes de pessoa, para que essas pessoas tivessem a oportunidade novamente de se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, crer no Evangelho de Cristo, para que tenham a oportunidade de uma reconciliação com Deus por meio do amor de Cristo Jesus. O verdadeiro amor de Deus formado na nossa vida, ela vai revelar a caridade de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, as obras de Cristo na nossa vida. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Todas estas bênçãos do Salmo 91, ela só se cumpre, ela só desce dos Pai das luzes na vida daquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
sobre a sombra do Onipotente descansará. Só sobre aquele que faz do Senhor seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação. Bendito seja o nome de Jesus. Talvez você esteja cercado de perigos. Talvez você esteja vivendo com medo. Talvez você está vivendo com depressão. Você está enfrentando crises invisíveis, precisando de descanso para a sua alma. Deus te convida para que você se refugie nele. O Senhor Deus convida você para habitar nele. Não apenas Ele quer te visitar, Ele quer fazer morada. Ele não quer que você o visite, Ele quer que você habite nele. Bendito seja o nome de Jesus. E eu te convido nessa oportunidade nós fazermos uma oração. Bendito seja Deus. Orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, nesta oportunidade, eu quero orar, Senhor, por esta mulher, eu quero orar por este homem, eu quero orar por este jovem, eu quero orar por esta adolescente, eu quero orar, Senhor, por este casal, eu quero orar, Senhor, por esta família. Que nesta oportunidade, Senhor, o Senhor possa abençoar, o Senhor possa fortalecer, o Senhor possa, meu Deus, libertar desta depressão, que o Senhor possa, meu Deus, libertar desta angústia, que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento daqueles que ouvirão a tua palavra, daqueles que ouviram a tua palavra. A tua palavra, Senhor, é a semente que é, Senhor, lançada na terra dos corações. Que o Senhor possa, Pai, frutificar, germinar esta semente e abrir, Senhor, os olhos do entendimento para que compreendam e entendam. E todas as trevas espirituais sejam repreendidas pela luz e a glória do teu evangelho. Senhor Jesus, abençoa a todos, Pai, que estiveram na live, passaram pela live, todos aqueles que ouvirão esta palavra, ó Senhor, tão esclarecedora sobre o Salmo 91. Meu Deus, de uma forma bem resumida, mas de uma forma bem sucinta e clara, que o Senhor possa abençoar de forma poderosa. Em nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço, meu Deus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida e abençoe poderosamente a sua vida. Esta mensagem estará em todas as minhas redes sociais. Você pode rever, e se alimentar com pão vivo que desceu do céu. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente.